Título de número 10. Os nomes dos que selaram o concerto. Quer dizer, aqui a relação daqueles que na verdade tiveram a responsabilidade de confirmar o decreto, dar autenticidade àquele documento, o selo de garantia, como se fosse algo registrado hoje em dia em um cartório. Então por isso que entra a relação. Verso 1 diz assim: e os que selaram foram Neemias, o Tirsato, que você sabe que é o Neemias, filho de Racalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias. Jeremias aqui não tem nada a ver com profeta. E Azarias, que você lê no 2, é o mesmo que Esdras, tá? Azarias é o mesmo que Esdras. Pazur, Amarias, Malquias, Ratus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias e Miamim, Maacéias e Bilgai, Semaías. Estes foram os sacerdotes. E os levitas: Jesuas, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Renadabe, Gadmiel e seus irmãos, Sebanias, Rodias, Quelita, Pelaías e Hanã, Mica, Reobe, Rassabias, Zacur, Serebias e Zacanias, Rodias, Bani, Benino, os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani. Aqui tem vários nomes parecidos, mas porque era nome comum na época. Tem Bani, tem Buni, como no caso aqui no 15. Ó. Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Razum, Bessai, Harif, Anatote, Nebai. Anatote aqui não é o nome da cidade não, Anatote é nome próprio. Hein? Magpias, Mesulão, Rezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Anaías, Oséias, Hanaías, Hassub, Haloés, Pileá, Sobeque, Reum, Hassabná, Maacéias, Aías, Hanã, Anã, Maluque, Harim e Baaná. Então quer dizer, essa relação toda você percebe que são dos cabeças. Na verdade, cada cabeça liderava um grupo do povo. 28. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e os que tinham capacidade para entender, que são os de mais instrução, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e conviveram num anátema e num juramento. Quando fala anátema e juramento, quer dizer uma imprecação, uma imprecatória, um juramento seguido de maldição. Se quebra, amaldiçoado se torna. De que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, que era o que a lei mandava, não misturar os povos. E de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles do sábado, nem no dia santificado. E livre deixaríamos o ano 7º e toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus. Aquela questão que era feita do recolhimento dos dízimos, das ofertas, das primícias, toda a administração da casa do Senhor. Para os pães da proposição, que é o pão do propósito, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas e para as festas solenes. Quer dizer, sábado era a virada da semana, lua nova virada do mês. Festas solenes, todas elas, Páscoa, Pentecostes, etc. E para as coisas sagradas e para os sacrifícios pelo pecado, para conciliar a Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos as sortes entre os sacerdotes, levitas e o povo, acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, como está escrito na lei. Veja bem, essa questão da lenha, da madeira, que tinha que ser levado
para justamente o trabalho, o serviço sacerdotal, tudo isso estava esquecido, tudo isso estava abandonado. E veja que o sistema apontava ainda para a época das 12 tribos, embora aqui não tivesse mais as 12 tribos. Mas os sacerdotes, você lembra, os levitas, eles representavam a totalidade das tribos, que era na verdade a totalidade 100% de Israel. 35. E que também trataríamos as primeiras novidades, ou melhor, traríamos as primeiras novidades da nossa terra, que são as primícias, né? E todos os primeiros frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor, que também não estava sendo colocado em prática. Nada estava em prática, estava tudo abandonado. E os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas vacas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram na casa do Senhor. E que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas e o fruto de toda a árvore e o mosto e o azeite traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, as câmaras, as dependências, né? E os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. No caso aqui, é aquela questão do dízimo trienal, do dízimo anual, da distribuição para os levitas. 38. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas tirariam os dízimos dos dízimos, que era o padrão, a casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Veja que o conserto, a renovação da aliança, veio acompanhado de uma imprecatória, veio acompanhado de um anátema com juramento, que eles fariam todo o sistema voltar, inclusive a parte da dedicação da casa do Senhor. Agora você verifica aqui no 39, quando ele fala assim, ó, porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer. Veja que ele se refere a Israel na totalidade. E os filhos de Levi, como se Israel tivesse ainda no todo, mas ele não está. É somente a tribo de Judá, mais a tribo de Levi e o benjamita que estava misturado com o judeu. Mas o certo é, o capítulo 10 é um reflexo do 8. Porque o 8, na verdade, levou o povo ao conhecimento, o 9 levou ao arrependimento e o 10 levou ao fechamento de uma renovação da aliança. E eles fecharam, selaram aquela renovação de concerto, de forma que Israel estava ou estaria totalmente envolvido com o Senhor a partir de então. Mas isso aqui tinha pouca durabilidade, rapidamente com o passar do tempo, tudo se quebrava e o povo voltava a transgredir. Isso aqui era o comum de acontecer, embora fosse extremamente errado. Este foi Neemias, capítulo de número 11.